E aí? Imagina a seguinte situação. Você acabou de acordar, são 7h42 da manhã, sua cabeça dói, os seus pensamentos estão nublados, e a primeira coisa que seu corpo faz por instinto é pegar o celular que ficou embaixo do travesseiro e abrir o Instagram. Será que alguém veio me elogiar ou dar um like numa foto? Mas não, nada. Você passa pro Twitter pra ver se acha uns memes legais, mas só aparece desgraça. Clica no TikTok, quem sabe ele te anima, mas não, nada de bom aparece e você só arrasta ele pra cima. Por que isso acontece? Por que a gente fica preso repetindo esses ciclos, abrindo os perfis, procurando por algo novo, um meme ou sei lá, um milagre, uma salvação? Eu acredito que uma enorme peça bem crucial para entender esse quebra-cabeça do vício é a gamificação. Um termo que representa a fusão dos estudos, do desenvolvimento de jogos, com teorias da psicologia, em particular do behaviorismo. São conhecimentos como esses que estão incluídos em quase toda a tecnologia e interface digital com que a gente interage hoje em dia. Essas adaptações aparecem em diversos graus e podem até ser inúteis, mas funcionam muito bem para nos entreter e para nos prender. Eles criam esses hábitos e instalam ciclos de comportamento na nossa cabeça, sejam eles produtivos ou tóxicos e compulsivos. O mundo mudou muito nesse último século, talvez um pouco rápido demais, e é por conta do quão invisíveis são esses efeitos dessas novas tecnologias que eu decidi estudar um pouco mais sobre elas, entender o que elas realmente fazem com as nossas cabeças. Meu nome é Ian Age, eu sou jornalista quase formado no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e atuo de forma amadora na cobertura da indústria dos games desde 2016. E hoje eu vou tentar responder algumas dessas perguntas que sempre me assombraram. Por que os jogos são tão instigantes e divertidos? Por que eu me esforço tanto por objetivos que não fazem diferença nenhuma na minha vida? E por que às vezes eu sinto que eu não tenho mais controle de nada? Antes da gente começar, vale apontar que esse é apenas o primeiro episódio de uma minissérie de 4 capítulos que vão ser publicados no meu canal do YouTube. Os episódios vão falar sobre a consolidação da indústria dos jogos digitais, a decadência da saúde mental durante a pandemia, o que é gamificação e, por fim, gamificação, ferramenta ou arma? Você também pode encontrar a versão escrita desse conteúdo no meu artigo, além das fontes utilizadas, todas na descrição do vídeo. Bom, antes da gente mergulhar de cabeça no conceito de gamificação, é bom dar um passo para trás e compreender. O que são os jogos? Dentre as inúmeras definições diferenciadas, existem parâmetros específicos do que constitui um jogo. Em seu livro Homo Ludens, o autor Johan Huizinga começa explicando que a própria criação do conceito de jogo nem sequer pode ser atribuída ao ser humano, já que as brincadeiras acontecem até mesmo em momentos de descontração entre outros animais. Um segundo ponto importante é sobre como o jogo precisa ser necessariamente praticado de forma voluntária pelos participantes. Se não há livre-arbítrio, não é um jogo, no máximo uma imitação forçada disso. A terceira característica é que o jogo não faz parte da vida real, mas é uma evasão dela, onde a pessoa foge para o mundo temporário da brincadeira ou desse faz de conta. Só para deixar claro, isso se aplica a qualquer pessoa, tá? Mas é bem mais fácil da gente observar isso, por exemplo, em crianças que se perdem em fantasias e ficam correndo por aí. O Huizinga chega até a se referir com esse estado de espírito como o círculo mágico, onde há demarcações de espaço, limite de tempo, sem contar nas regras do jogo. E falando em regras, esse é o penúltimo ponto. O autor afirma que os jogos estão sempre intrinsecamente ligados a um conjunto de regras definidas pelos participantes, e que todos eles precisam estar de acordo com o compromisso de não violar essas regras, sob o risco de serem punidos ou expulsos do jogo. Essas regras não só incluem ações que são permitidas e proibidas dentro do universo do jogo, como também incluem objetivos, condições de vitória e derrota de cada jogador, sistemas de progressão e por aí vai. Um exemplo. No Monopoly você pode caminhar pelo tabuleiro, você pode comprar imóveis, você pode ser preso, você pode comprar e pagar aluguel, e o seu objetivo final é de virar um magnata supremo secando a carteira de todo mundo que joga. Mas você, por exemplo, não pode contratar um exército privado para destruir seus inimigos, ou pegar o tabuleiro e dar uma paulada na cara de alguém. Porque isso é contra as regras, sabe? Fechando esse escopo nos jogos eletrônicos, na tese de doutorado, o autor Patrick Dourado os descreve da seguinte forma.
Embora existam diversas definições para videogames, este trabalho se considera como jogos digitais que são produzidos, armazenados e reproduzidos em plataformas computacionais que utilizam recursos de processamento gráfico e sonoro, permitindo a interação com uma interface de usuário que, por sua vez, gera uma resposta visual em um dispositivo de saída de vídeo. No terceiro episódio dessa minissérie, a gente inclusive vai falar sobre o poder de um bom feedback audiovisual, um bom retorno dos videogames, mas por enquanto vamos manter no básico, ok? Então você primeiro lê os jogos, depois você gamifica. Eu uso a mesma dinâmica. Então o que é ler os jogos? Eu tenho uma ferramenta que eu criei que chama Extrator, que ele é basicamente uma matriz onde você bota o nome do jogo e aí você define qual é a meta desse jogo. Você faz 2 perguntas pro jogo, né? Qual é a atividade que encerra o jogo e quando eu posso gritar ganhei? Aí eu descubro a meta. Vamos dizer aqui um exemplo, uma maratona. Quando eu posso gritar ganhei? Quando eu passo por primeiro a linha de chegada. Pronto. Então, quando ele extrai a meta, a dinâmica, que é aquilo que eu tenho que fazer para atingir a vitória. Então, na maratona, eu tenho que correr 42 quilômetros pelo percurso pré-definido. Eu não posso ir correndo 42 km para o outro lado e dizer, não, mas eu corri 42 quilômetros. Não adianta. Eu tenho que correr dentro do percurso definido. Essa é a dinâmica do jogo. A mecânica são as regras, então todo mundo tem que sair junto, tem que usar roupa, tem que tomar água para não desidratar e morrer na meio da estrada. Tem que fazer um monte de coisa que são as regras da maratona, né? E por último, os elementos. É o que dá materialidade, né, tangibilidade para o jogo. Então, são as cartas, é o tabuleiro, são as peças do xadrez. Mas também é intangível. É o raciocínio, é a estratégia, é a competição, é a cena, é a história, é a narrativa. Uhum. Então, tudo isso compõe o quê? Daí, quando ele faz essa matriz, essas colunas, ele bota coluna a coluna. E ele olha para aquilo, ele tem ali 30 ideias de jogos. Tem ideias de meta, tem ideias de dinâmica, tem ideias de mecânica, tem ideias de elementos. Um engajamento voluntário para resolver um problema desnecessário, né? Esse é um conceito que eu aprendi com o Marcelo Fardo, né? O jogo é isso, tem um problema desnecessário e você tem porque assim, para que você botar a bola dentro de uma trave branca com rede no fundo? Para nada. O mundo não muda. Se todo mundo parar de jogar futebol, não vai mudar nada, porque a bola entrar lá na rede só dá alegria para torcedor porque existe o jogo. Mas não é um problema social ter que conduzir uma bola. Então ele diz, é um problema desnecessário. Mas tem engajamento voluntário. A gente paga para jogar futebol. Paga para se envolver voluntariamente para resolver um problema desnecessário. Aí eu faço uma transposição e fecho aqui minha fala sobre isso. Na gamificação, a gente conquista, gamificando uma aula, a gente conquista engajamento voluntário, da mesma maneira que o jogo, porque eu trouxe o que o jogo atrai a criançada, eu trago para cá, então tá aqui também o mesmo elemento engajador, motivador, só que é para resolver um problema pedagógico. Bom, esse aí foi o professor de gamificação Ivanio Dickman, nos explicando sobre uma ferramenta de extração de dados que ele utiliza para transportar elementos dos jogos que os alunos deles gostam para replicar essas mesmas ideias nas suas próprias aulas. Eu sei que foi uma transição meio brusca de temas, tá? Mas o ponto que eu quero passar agora é exatamente esse. Os jogos eletrônicos estão crescendo e amadurecendo, e eu ouso até dizer que saindo do controle, e a humanidade não está sabendo acompanhar a sua visão no mesmo ritmo em que eles estão evoluindo. Uma coisa que me pareceu bem unânime entre os entrevistados desse trabalho é que, mesmo com a indústria dos videogames arrecadando quase 200 bilhões de dólares em 2022, que inclusive é mais alto que o lucro das indústrias da música e do cinema somados, todos eles me disseram que ainda há muito caminho para ser andado. Em entrevista à BBC News, o diretor executivo da Entertainment Retailers Association disse que a indústria dos games se destaca mundialmente pela sua extrema eficácia em desfrutar de novas tecnologias digitais na hora de criar novas formas inovadoras e atraentes de se entreter as pessoas. Apesar dele ser o mais jovem dos 3 setores, ele rapidamente se tornou maior. Vale ainda ressaltar que no mundo todo existem cerca de 3,2 bilhões de jogadores, sendo que só no Brasil estão 101 milhões desses, nos colocando como o 5º país com mais jogadores do mundo. Isso por si só representa o quão fértil é esse cenário em que vivemos, e como existe um inegável interesse dos brasileiros pela cultura e pela arte do jogar. Mas a gente não veio aqui só para falar de videogames não. Existem pequenos setores da indústria que almejavam fazer algo mais ousado. Criar jogos que não são apenas jogos. Esses seriam os serious games. Apesar de eu não acreditar que uma arte precisa necessariamente ter uma intenção, sabe? Ter um motivo pra existir ou ter uma função, a gente não pode negar que a arte tem uma função, sabe? Toda arte tem uma função muito importante
socialmente, né? Culturalmente, e de tantas outras maneiras. E assim, da mesma forma que a gente usa hoje a arquitetura, né? Da mesma forma que a escultura serviu para fazer uma cadeira pra gente sentar, ou uma arquitetura para fazer prédios pra gente morar, a gente tem os jogos que podem auxiliar de várias maneiras, né? Eu não acho que o jogo muda a pessoa, mas eu acho que ela pode causar reflexão. E ela pode ser utilizada junto com métodos que sim vão influenciar na pessoa que está jogando. Por exemplo, era o caso do nosso jogo, que a gente utilizava métodos, dados que já existiam, né? Na neurologia, na fisioterapia, né? Para complementar aquele lado artístico que é da criação do jogo em si, né? Então, os jogos eles estão progredindo, com certeza, mas o que a gente chama de serious games, né, ou então jogos aplicados, eles ainda estão nessa atmosfera de onde que a arte termina e a função começa, né? Porque a gente pode acabar deixando uma coisa afetar a outra, sabe? Então a parte da expressão artística na obra pode acabar atrapalhando na obtenção de dados ou então no ensinamento ali e tal. Inclusive, jogos para educação também são super... Porque o game design tem muito da educação também, sabe? O game design ensina muito. Pega muito da ideia de você estar ali conversando com uma pessoa e você quer que aquela pessoa aprenda pelo menos como joga o seu jogo. Pelo menos como chegar até a fase. Eu acredito que a gente tá chegando no momento, eu espero, que a gente consiga entender que mesmo esses jogos que buscam obter dados ou alterar alguma coisa na pessoa que tá jogando, sabe? Ensinar alguma coisa ou desenvolver alguma coisa, ainda são produtos artísticos, né? Assim, produtos ainda são produtos culturais, né? Ainda são uma expressão, ainda tem expressão ali, sabe? Ainda é arte ali. E quando a gente aceita isso, a gente traz a humanidade de volta pra obra, e isso é muito importante em todo o processo, seja ele da educação, seja ele da saúde. É importante que a gente tenha ali ainda a visão de que é uma pessoa que está interagindo com a gente, mesmo que seja através de um jogo. Então, quando a gente pega um jogo voltado pra saúde, e a gente deixa claro que tem pessoas ali, que tem um médico ali, sabe? Que você está interagindo com alguém, isso torna tudo melhor, sabe? Assim, eu acho que isso torna... só melhora o ecossistema de jogos e de serious games. Não, e pra isso a gente precisa se apegar ao conceito de que todo jogo é arte, todo jogo é uma expressão criativa, todo jogo tem um ser humano por trás. Os serious games, ou jogos sérios, são uma das vertentes nascidas da indústria dos videogames que basicamente utilizam das mesmas tecnologias e dos mesmos conhecimentos para criar jogos, só que com finalidade de interesse público, não necessariamente se restringindo ao fator do entretenimento ou ao conceito do jogo que a gente discutiu lá no começo do vídeo. Sendo mais específico, existem serious games de educação, como os brasileiros Carcará, Asas da Justiça e Leis para Todos, ambos do estúdio brasileiro Supernova, que foram ganhadores do edital Inovaps. Jogos ensinam através de suas narrativas sobre os direitos dos consumidores e sobre o funcionamento do Congresso brasileiro, respectivamente. Nós também temos outros serious games fundidos com jornalismo, por exemplo, conhecidos como news games. Alguns desses exemplos envolvem The Good, The Bad and The Accountant, uma narrativa interativa onde o jogador assume o papel de um gestor corrupto de uma cidade que não quer ser preso, e Bury Me My Love, um jogo que conta a história de uma refugiada síria tentando viajar para a Europa durante uma guerra. Já para a área da saúde, nós temos jogos e ferramentas como o Fofu, voltado para fonoaudiólogos que acompanham o desenvolvimento da fala infantil, e o MedRoom, uma espécie de laboratório em realidade virtual que serve para estudantes de medicina aprenderem mais sobre a anatomia humana. Falando especificamente da área da saúde mental, existem também jogos como Remission Redux, um jogo de tiro em terceira pessoa que conta a história de um nanorobô destruindo células cancerígenas dentro do corpo de uma paciente, enquanto ensina ao jogador sobre os procedimentos da quimioterapia. Há também o projeto Endeavor RX, o primeiro jogo da história a ser legalmente receitado por médicos nos Estados Unidos como parte do tratamento de TDAH em crianças. A decisão foi aprovada pela própria Food and Drug Administration, a FDA, que é equivalente à Anvisa do Brasil. Apesar desse jogo ainda estar em suas fases iniciais de pesquisa e experimentação com voluntários, os resultados pareciam curiosamente promissores.
Muitos pesquisadores ressaltaram que o jogo obviamente não pode servir como um tratamento único ou muito menos substituir a necessidade de remédios ou de um acompanhamento médico. Mas em entrevista à BBC, o diretor executivo Ed Martucci, da desenvolvedora Aquile, resumiu bem a linha de pensamento da equipe por trás desse projeto. Acelerar os processos cognitivos é uma tarefa muito difícil de se fazer por meios exclusivamente moleculares, como tomando uma pílula. Mas a estimulação sensorial pode atuar de forma direta em partes do cérebro que controlam nossas funções cognitivas. É meio difícil de se comparar os efeitos a curto e longo prazo dos dois, é claro, porque ainda existem fatores como a predisposição genética das crianças, o ambiente em que elas convivem, mas o jogo se destaca exatamente pelas diferenças fundamentais na abordagem entre os dois tratamentos, sem levar em consideração outros elementos como efeitos colaterais dos remédios comuns, coisa que não está presente nos jogos. É bastante coisa. E mesmo assim, com tantos jogos diferenciados, parece que a indústria ainda sofre muito de um problema curioso. A maioria das pessoas que observam o mundo dos jogos digitais de fora ainda acreditam que eles estão exclusivamente presos nas brincadeiras, nos jogos de tiro brilhantes e barulhentos que a gente vê em propagandas por aí, enquanto os serious games ficam de fora da festa e quase não ganham sua porção do bolo. Eu aproveitei para perguntar para o Breno Mancini sobre quais são as possíveis causas desses preconceitos com os videogames, e ele me disse o seguinte. Primeira situação que a gente vê da mídia dos jogos, né? Aham. É muito comum a gente ver livros infantis, é muito comum a gente ver filmes educativos, mas jogos ainda é uma realidade um pouco distante, porque a concepção deles como um brinquedo, como você mesmo mencionou, atrapalha muito. E sempre a gente vê o mercado de jogos com uma visão mais do produto e não do impacto, sabe? Assim, a gente tem algumas exceções de jogos que realmente impactam, assim, as pessoas e tornam grandes obras e tal, mas a grande parte é só quantas horas aquele jogo vai me render e qual o nível gráfico daquilo. E quando a gente tá falando de serious games, a gente não pode ir com a cabeça da indústria de jogos de prateleira, né? Porque você vai fazer um serious games, se você tiver investimento, você não vai gastar esse investimento no gráfico do jogo, você vai gastar na pesquisa. Então, assim, o processo de criação de um jogo aplicado é muito diferente dos jogos de prateleira que a gente tem normalmente. Esse processo, até que a gente consiga levar a sério o poder do game design, né, do estudo do game design, também que é uma área muito recente, né, é uma luta constante. Isso também aconteceu nas outras mídias. Só que nos jogos, como a gente surgiu num momento de globalização, num momento de um capitalismo predatório, sabe? E tardio também, né? Em muitos lugares, a gente não consegue quebrar a barreira da ideia do jogo sendo uma coisa que pode causar impacto numa pessoa independente dos valores gráficos, das horas de duração. O Serious Games não vai ter 70 horas de duração, entendeu? Não é essa a proposta, sabe? A proposta ali é você focar no que você consegue fazer. Não necessariamente precisa passar uma narrativa super desenvolvida. Pode muito bem. Mas, com certeza, se aquela pessoa tiver um investimento para aquilo, será melhor utilizado na proposta dela e não na narrativa, na escrita, sabe? E as pessoas hoje buscam isso nos jogos. Para mim, o maior problema, obviamente, além de incentivo, né, de todo tipo, é uma visão capital do jogo. Eu acho que isso atrapalha muito a gente entender que toda obra pode impactar, sabe? Independente dela ter uma resolução absurda. E isso acaba tornando os serious games, assim, na visão do público geral, jogos inferiores, né? Porque quando a pessoa vai jogar um jogo educativo, vai ver os bonequinhos que talvez não tenham a melhor animação do mundo, talvez não sejam os melhores modelos 3D do mundo, perde valor pra pessoa que vê, tipo, um jogo realista, sabe? Um Call of Duty, um FIFA da vida. Mas pra uma pessoa que nunca teve acesso a jogo nenhum, aquilo ali vai ser maravilhoso, sabe? Vai ser, uau, que massa, sabe? Porque aquela pessoa não vai estar com a visão capital do jogo. Então, na medida que os jogos vão crescendo de influência na sociedade, essa visão material também vai. E isso vai conflitando justamente com essa ideia de como que a gente consegue fazer um jogo, por mais que não tenha os melhores gráficos, ser tão impactante pra alguém que já joga os jogos AAA, quanto pra alguém que nunca jogou um jogo na vida. Pra isso acontecer, a gente tem que tirar a ideia material do jogo e pensar no que aquilo ali pode trazer pra gente. Se for um jogo de prateleira, pode trazer uma experiência fenomenal, pessoal, íntima, que você nunca vai esquecer. Mesmo que aquele jogo não seja da melhor
entre aspas, qualidade de material possível. Nos Serious Games, aquele jogo pode te impactar, pode mudar a sua vida, pode te ajudar nos processos comuns que você tem que fazer, mundanos ali, maçantes, e tornar aquilo ali algo melhor. Pode te auxiliar no aprendizado, pode te ensinar uma coisa nova, pode te treinar. E isso é valor também, sabe? Não é material, sabe? Não é quanto você paga naquilo. Então, pra mim, uma das grandes dificuldades dos Serious Games é essa, é o combate e a visão material dos jogos. Bom, a gente tá quase terminando esse primeiro episódio, então eu queria encerrar trazendo alguns detalhes rápidos sobre o que são os estudos de game design, o berço das práticas da gamificação, nas quais a gente vai inspecionar bem mais de perto nos próximos episódios. E para facilitar meu trabalho, eu conversei com o Rafael Lima, professor de game design da Escola Rivers e programador da Webcore Games. E sim, eu acabei de terceirizar a explicação sobre game design para um game designer. Incrível, né? Ok, vamos resumir 4 anos de faculdade em um parágrafo. Primeira coisa, o objetivo do game designer é tornar algo divertido, tornar um jogo divertido. Tá? Do game designer é fazer o jogo ser divertido. O como ele faz isso, aí começa a ramificar em várias pequenas áreas. Desde o level design, o balanceamento de dificuldade, o balanceamento de interesse, narrativa, e tudo isso acaba sendo um monte de ferramenta que o game designer tem na mão para ele cumprir o objetivo principal dele, que é tornar o jogo o entretenimento. Entretenimento sendo a palavra correta e não divertido, porque tem jogo que não é divertido e é entretenimento. Lá, tipo jogo de terror, que você sofre e ainda acha legal. Então, o papel do game design é esse. Tornar uma peça interativa, jogo, em algo que entretenha o usuário. Normalmente, isso envolve um caminho semi-reverso. No sentido que você primeiro sabe quem é o seu alvo, seu público-alvo, quem que você quer entreter, para você entender a psicologia dessa pessoa e saber, assim, como entreter ela. Porque cada pessoa, obviamente, é diferente, mas ainda assim existem ramos na sociedade que são mapeáveis para você ter uma noção de como aquela pessoa reage melhor a, sei lá, uma mecânica A ou B, ou um nível de frustração, ou um tipo de narrativa, e aí você começa a construir e maquinar o ápice, né, a quintessência do entretenimento para aquela pessoa, se assim você conseguir. Ok, vamos dar uma revisada. O game designer, então, ele é até responsável pela interatibilidade dos mundos dos jogos, pelo balanceamento de sistemas, como economias e o progresso do jogador, enfim. Pelo design de levels, que muitas vezes englobam literalmente designs arquitetônicos que sejam bonitos, mais funcionais e divertidos de se navegar. Desenvolvimento de interfaces, como menus e HUDs que mostram informações como barra de vida, munição, localização, enfim. E muitas outras coisas infinitamente complexas, sutis e multidisciplinares. Quanto caos! Se você quiser aprender um pouco mais sobre game design enquanto a gente espera pela parte 2 sair dessa minissérie, eu vou deixar uma lista de canais e sites que falam especificamente sobre esse ramo dos estudos dos jogos digitais, que vai estar lá na descrição. Eu gostaria de pessoalmente agradecer por todos que acompanharam esse vídeo até agora, e eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o potencial do mundo dos jogos ao longo desse conteúdo. Esse é a minha primeira grande produção que eu faço em modelo audiovisual, e não dá pra mentir que todo o progresso foi extremamente caótico e doloroso pra mim. Inclusive eu tô gravando isso às 3 da manhã, mas eu tô muito feliz com a profundidade e diversidade do material que eu consegui colher no final das contas. Se você tiver algum feedback sobre o roteiro, ou sobre os assuntos discutidos, ou sobre a minha apresentação, eu peço que você encarecidamente coloque isso no campo dos comentários, porque esse é só um dos primeiros de muitos conteúdos que eu pretendo fazer nesse canal nos próximos anos. Então, se você tiver interesse de me acompanhar, é só me seguir nas redes sociais, e que vão estar todas no Linktree aí na descrição. Obrigado por tudo, de verdade mesmo, e eu vejo vocês no próximo episódio, provavelmente daqui a umas 2 semanas, tá?